herança te pertence. Os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são mais elevados que tudo aquilo que nós já alcançamos nas nossas vidas. O homem que viveu sobre essa terra, ou a mulher que experimentou, ó Deus, maior êxito em sua vida espiritual, não conseguiu chegar sequer à altura do início dos teus caminhos e pensamentos que tens para cada um de nós. Então nós te pedimos, ó Deus, nessa luta e nessa guerra que temos na terra, ainda detidos em um corpo e envolvidos com uma alma que muitas vezes definha, uma alma que muitas vezes cede e inclina, nós queremos te pedir que o Senhor venha tratar conosco. Temos a consciência, Deus, que existem muitas, inúmeras limitações em nós, mas também somos conscientes da grandeza da Tua palavra e do Teu poder. E sabemos, ó Deus, que é por meio da fé, que além de agradarmos o Seu coração, nós vamos alcançar aquilo que Tu tens para nós. Sabe, Deus, tudo o que nós queremos é alcançar aquilo que o Senhor separou, a porção para cada um de nós. Não queremos exceder nessa porção para que as nossas almas não se gabem e não se percam pelo orgulho. Mas também não queremos ficar aquém, para que não possamos dentro de nós mesmos depreciarmos todo o teu investimento e tudo aquilo que o teu evangelho tem promovido dentro de nós. Então nós te pedimos que o Senhor trate conosco. Nesse final de ano e nesse início, onde vamos ter essa campanha, nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a ter fé. Que o Senhor venha nos dar condições de alcançarmos uma fé necessária para que possamos passar, para que possamos vencer, para que possamos lutar, para que possamos entender. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. E sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz é por meio da Tua palavra. Nós não queremos pular essa regra de forma alguma e invocamos o poder da Tua palavra em nós, Espírito Santo de Deus. Não apenas fale conosco, mas nos convença. Não apenas nos convença, mas nos habilite. Não apenas fale ou nos convença ou nos habilite, mas nos dê unção suficiente para vivermos aquilo que temos sido investidos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo de número 6. Vamos ler primeiro a situação que Israel vivia. Juízes capítulo 6, versículo de número 6. Amém? Todos acharam? Eu já preguei várias vezes sobre Gideão, gosto muito da história dele, o desfecho. Mas eu vou confessar para você que essa mensagem, se você tiver ainda natalizado ou fermentado pelo ano novo que vem, você não vai entender nada. Quando o ser humano ele fica muito envolvido com festa e muito envolvido com alegria, dispara dentro dele a euforia. A euforia, ela desacelera a capacidade de entendimento. Então, se você ainda estiver no mover do Natal ou no pré-ano novo, você não vai entender nada. Aí você vai ter que pegar no YouTube, mas o trovão você perdeu. Então, eu preciso que você se concentre para que você entenda, porque nós vamos falar de uma terapia que Deus fez com Gideão, para que ele alcançasse o que ele alcançou. E é uma terapia que, da vida, eu preciso passar, não sei, você precisa passar, eu não sei qual ponto, nós temos 7 pontos dessa terapia. E se você ainda estiver envolvido com esse negócio de Natal, no Novo, né? Porque a Natal já foi ontem, acabou. Agora, no Novo, ainda você não sabe se você estava vivo lá, né? Então não adianta, tem que ficar aqui agora, mente, coração, tudo aqui, tá? Então vamos lá, Juízes 6, versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas,
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós da sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixes ouvidos à minha voz. Podem se assentar. Agora, vamos imaginar que do seu lado existem vários lugares utópicos, vários lugares imaginários. Vamos colocar vários lugares imaginários. Aí você diz assim para o primeiro lugar imaginário: membro familiar, senta aqui. Agora o profissional, senta ali. Agora o cheio de dom, senta lá. Agora, senta lá, aí fica só você, tá? Se você não fizer assim, você não vai entender nada. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e ele ouve o diácono. Ele ouve como a diaconisa, como o intercessor, como o trabalhador, como o integrante da família. Ele sai sem ser instruído. Quando você ouve a palavra de Deus, e existe um condicional para se aproximar de Deus, quando diz tem que ser de todo o coração, porque o Senhor já dizia em sua palavra que o coração se fragmentaria. Como que o coração fragmenta? Nas funções das pessoas. Então a função que você mais depende dela é a que tem mais você. Então, se é trabalho, então é o trabalhador que vai ouvir. Se é um membro de família, é um membro de família, e assim. Mas você precisa entender que seu coração tem que estar um todo para que seja produtivo. Já criou esses lugares imaginários? Pôs a mãe, pôs o pai, pôs o patrão, o funcionário, pôs o diácono, a intercessora, pôs tudo. Está tudo aí. Tudo. Vocês vão ouvir tudo. Bandaiada vai ouvir tudo. Agora, eu quero ouvir sem influência de vocês. Quero falar sobre uma terapia gideonita, da qual eu e você temos que passar por ela. Mas antes eu quero fazer com você um resumo muito sucinto sobre a situação de Israel. Israel estava num período de 7 anos de apostasia. E nesse período de apostasia, o povo estava sofrendo muito. Você leu no texto, o povo plantava, o inimigo roubava, os midianitas junto com o pessoal da redondeza. E o povo estava assim. E o povo uma hora resolve clamar a Deus. Aí Deus diz: mas vocês estão sofrendo porque vocês desobedeceram. Eu disse para vocês que eu daria a terra deles e que vocês não se comprometessem com os deuses da terra. O que vocês fizeram? Eu vos coloquei na terra e vocês se comprometeram com os deuses da terra. Vocês estão sofrendo. Por quê? Porque no lugar da bênção, vocês trouxeram coisa estranha. Vocês desobedeceram. Bom, tá, Deus fala com o povo. E havia um homem que você já conhece, chamado Gideão, que a situação dele não era fácil, não. Ele vivia num período de apostasia, cujo pai tinha um altar para Baal. A própria família de Gideão era uma família idólatra. Então eu quero falar sobre o primeiro ponto da terapia. O povo clama e Deus, então, decide salvar Israel. Mas quem será o instrumento de Deus na terra? Todo mundo estava zangado, todo mundo estava ruim. Não tinha ali nenhum profeta, nenhum espiritual, nenhum alguém ponderado. Não tinha. Ali era do ruim para pior, do péssimo. Ali era tudo assim. Havia um homem que ele era de uma casa idólatra, mas um homem que teve uma atitude, uma fagulha. Você conhece aquele versículo que você gosta muito, que diz Isaías e que em Lucas repete, dizendo assim? Que Jesus seria o homem que não apaga o pavio que fumega. Gideão era só um pavio que fumegava, no meio de uma geração totalmente corrompida. A situação dele era totalmente ruim. Agora eu quero falar sobre a diferença de ideia fixa e de ideal. Qual a diferença de ideias fixas e de ideal e de ideais? Ideias fixas é aquilo que você
cria por métodos alheios, por impressão alheia ou por feridas alheias. Você pode repetir isso? Métodos, impressões ou feridas. Você cria uma ideia fixa. Você é uma pessoa que não teve família, seus pais divorciados ou alguma coisa, e você cria uma ideia fixa que você quer ter uma família. Você vai sofrer pela sua ideia fixa. Sua ideia fixa será um alvo de Satanás. Você é uma pessoa que lá atrás, na sua infância, sofreu muita privação, sofreu muito problema financeiro. Você cria uma ideia fixa que você tem que ser próspero. Você pode até prosperar, mas a prosperidade vai roubar a sua alma. Você lá atrás teve muita rejeição, muito abandono, muita indiferença. Você cria uma ideia fixa que você tem que ser amado. Você, no mínimo, vai ser uma pessoa de vários amantes e vários amores. Ou então, quando você amar alguém, ou ser amado por alguém, você vai se tornar uma pessoa totalmente tolhida naquela relação e vai estragar tudo. Enfim, se eu for ficar analisando aqui, vou passar a noite inteira e não acaba doença. Doença tem para todo tipo. Mas o que eu quero dizer para você, que a ideia fixa, ela não é feita de questões pessoais. Ela não é fundamentada em razão, em racional. Ela é fundamentada em carência, por isso que ela não dá certo. Pastora, qual é a diferença da ideia fixa de um ideal? Olhando a grosso modo, nenhum. Você olha para uma pessoa que tem uma ideia fixa para prosperar. Você fala, poxa vida, essa pessoa tem tudo para dar certo. Mas o que? A raiz. A ideia fixa é a raiz de erva daninha, ela só cresce rasteira. O ideal não, ele cresce para o alto. Você olha para uma pessoa, você não consegue definir se é a ideia fixa ou se é um ideal. Não consegue. Por quê? Porque as características são iguais, às vezes há determinação, às vezes há posicionamento, às vezes existem muitas coisas. A diferença é a raiz. A determinação da ideia fixa, vem um vento, leva embora. Do ideal, não. Entorta, mas não quebra. Diga comigo, a diferença de ambos é a raiz. A ideia fixa vem do alheio. Diga, a ideia fixa vem do alheio. Alheio, coisas que as pessoas te fizeram, coisas que você viveu e que você não soube resolver. O ideal, não. O ideal, ele começa e nasce por questão de sobrevivência. Você começa a fazer por você e não por aquilo que os outros não fizeram com você ou por você. Nós podíamos já terminar aqui, ir embora para casa, e aí você pensaria um pouco, voltaria amanhã, entendendo se até hoje você viveu por ideias fixas ou por ideais. Se você continuar vivendo por ideias fixas, você vai chegar no final da sua vida e você pode ter até um tipo de sucesso, mas frustrado, porque você não fez nada por você, você fez porque os outros não fizeram. A diferença é, você faz por você ou porque os outros não fizeram? É igual uma mãe protegendo um filho, que um adulto nega ali uma bala, e ela vai e compra um saco de bala no mercado, como se aquilo ela fosse restabelecer a honra dela e a honra do filho, dizendo, coma todas essas balas. A ideia fixa é isso. Você começa a fazer coisas por você que as pessoas não fizeram. Você começa a fazer coisas com você porque as pessoas não fizeram. Não tem nada a ver com o apreço individual. Não tem nada a ver com o gosto de ser você. Não tem nada a ver com a sua identidade, entende? Você começa a tapar buracos que as pessoas deixaram. Você começa a consertar, a fazer bandagem naquilo que as pessoas estragaram. E continua estragado. E às vezes você vai consertar e faz o estrago ainda maior. Cuidado com ideias fixas. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser amado, eu preciso ter uma família. Você precisa porque você teve pessoas, ou passou, ou viveu, ou você realmente olhou para você e diz, não, peraí um pouquinho, eu sou digno, eu sou um ser humano, Deus me criou.
E você começa a desenvolver um padrão e um princípio individual, com conceitos individuais, com princípios vindo de Deus, e você começa a trabalhar por você. O que Deus viu em Gideão? Ele viu um moço que não tinha ideia fixa, mas que tinha lampejos e fagulhas de ideal. O texto diz claramente: Gideão malhava o trigo no lagar, porque precisava salvar-se dos medianitas. Ele e os seus filhos, ele e a sua casa, ele começa a fazer algo por ele. Ele começa a fazer algo por ele, para a sobrevivência dele. É muito triste quando nós assumimos um posicionamento de vítimas da vida, de vítimas da situação. O ano vai virar, mas para algumas pessoas é só folhinha. É só questão de folhinha de dias, de calendário, porque nada vira, nada muda. Ele não consegue nem sequer deixar 2018 para trás. Ele nem consegue se esquecer das frustrações, dos empecilhos, daquilo que não deu certo. Aí vai comemorar o quê? Não tinha que comemorar. Só pode comemorar no novo quem realmente está preparado para dias novos, onde a misericórdia de Deus será renovada. A Bíblia diz no versículo de número 11, parte B: Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o quê? Para o salvar dos midianitas. Diga, ideais ou ideia fixa? Gideão manifesta um vigor na sua força emocional, e Deus vê aquele vigor, e uma diferença muito grande, que você que tem ideal consegue ver, que os ideais, eles atraem você. Ele tem uma dinâmica que os ideais, ele te puxa para ele. A diferença de um ideal e de uma ideia fixa: a ideia fixa você leva no prazer, o ideal na necessidade. O ideal, ele te puxa, ele tem uma dinâmica forçosa que ele te atrai. E é uma diferença gritante na ideia fixa e no ideal. Pessoas de ideais amadurecem, pessoas de ideias fixas infantilizam. Pessoas de ideias fixas nascem infantis e continuam infantis. Pessoas de ideais são pessoas que vão amadurecendo na jornada da sua vida. Deus olha e vê, primeira terapia de Gideão ele é aprovado, e ele é um homem que tem um lampejo de um ideal. Segunda parte da terapia de Gideão: desabafo. Todos nós temos uma parte rebelde em nós. Diga isso para o seu irmão. Como que ela se manifesta? De várias formas. Várias formas. Jonas, por exemplo, qual a parte rebelde de Jonas? Pegou um navio e foi em direção oposta. Qual a parte rebelde de Pedro? Foi pescar. Vamos lá pescar, vamos voltar para pescar, não vai morrer. Todos nós temos uma parte rebelde, não adianta você entrar com negativa que é pior. Todos nós temos uma parte rebelde em nós. Todos nós ficamos por aqui. Todos nós. Não há um ser humano na terra que não tenha uma parte rebelde. Se você se negar a isso, e negar confrontar, e negar sarar essa área, e negar relacionar-se com ela, ela vai te pegar de calça curta, e ela vai dominar o seu racional, e você vai fazer coisas que você vai se envergonhar depois. Existem pessoas que não conseguem relacionar-se com a sua parte rebelde. Não consegue. Ela vive de autonegação. Que eu sou bonzinho, eu sou boazinha, porque eu tenho a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz do Espírito, porque eu sou uma pessoa de fácil convívio. De repente, quando ela se vê numa situação onde ela não dá conta, ela faz coisas do arco da velha, do velho e de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ela não lida com a parte rebelde dela.
Ela finge que não existe. Como que pode? Nós somos destinados, nós vimos da queda, nós viemos de lá. Todos nós, tem dia que ficamos por aqui, ó. Só que você não pode viver de autonegação. Você tem que lidar com... Como é que você lida com isso? Quem que sabe? Efésios capítulo 4. Confessai a Deus a sua miséria. Começa a chorar. Sua miséria. É ali a sua miséria. Seu inconformismo. Aquilo que te deixa desbaratado. Aquilo que te deixa inconformado. Todos nós temos a parte rebelde dentro de nós. Dos mais mansos aos mais violentos. Gideão era um homem dócil, mas ele tinha. E Deus tinha que tratar essa parte rebelde para que ele pudesse ter uma força positiva e autêntica e genuína. Não adianta você querer ser forte se você nega essa parte rebelde. Vai falar que você é bonzinho 100%. Tem gente que ele veste uma capa e uma imagem idealizada que ele é bonzinho 100%. Espera aí. Todos nós temos o mal dentro de nós. Todos nós. E não adianta você fingir que isso não existe. Isso existe dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Isso aí não tem nada a ver com velha criatura. Isso aí não tem nada a ver com eu. Isso aí é uma parte da nossa persona, da nossa alma, que está no envolvimento com a indignação dos fatos. Se indigna com os fatos. Se indigna com a realidade. Isso é normal. Mas você tem que tratar isso. Como é que você trata? Aceitando, reconhecendo. Ou será que você se acha bonzinho? Você se acha a melhor pessoa desse universo? Você se acha uma pessoa tipo assim? Você pode nunca xingar alguém, nunca ofender alguém. Mas você vai fazer atitudes de rebelião que você vai desconhecer. Se revoltar de uma forma... da sua maneira, rebelar da sua maneira, vai existir rebelião. Vai existir qualquer tipo de rebelião. Então nada melhor que você confrontar isso. Nada melhor que você reconhecer isso. O seu lado negro, o seu lado negativo, o seu lado mal. Todos nós temos um lado mal. Ou você não tem? Agora tem gente que ele se acha bom 100%. Pelo amor de Deus, já virou anjo e não sabe. Você lida com o seu lado mal? Tem gente que ele só fica no lado bom, só fica no lado bom, só fica no lado bom. Aí chega o dia mal que vai atacar o lado mal dele, aí ele vai cair no dia mal do lado mal. Aí ele vai falar, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. É claro, não cuida do lado mal. Você é mau. Eu sou má. Todos nós temos um lado mal. Não somos pessoas boazinhas. E temos que saber trabalhar essa área nossa, que está em trevas. Temos que ter um bom relacionamento. Temos que ir para lá, convidar o Espírito Santo, confessar, dizer, falar. Deus é assim, assim, eu estou fazendo isso, por isso, por isso, por isso. E é por isso, por isso, por isso, por isso. Sem desculpas, sem enfeite, sem nada. E então o lado negro de Gideão põe para fora. A cobrança dele, ele estava querendo cobrar Deus. Ele estava indignado, Deus, como pode? Nós somos um povo do Senhor, escolhido, separado, passando por isso. O Senhor não vê o que está acontecendo? Então Gideão põe para fora. Você já pôs para fora? Não, sabe o que é, pastor? Eu sou uma pessoa muito politicamente correta. Os politicamente corretos vai tudo para o inferno. Porque eles não são verdadeiros. Para com isso. Seja verdadeiro, tá fraco, tá cansado, tá irado, tá nervoso, dá nome aos bois. Chega na igreja, aquele ser pouco caiado, e levanta a mão e diz, aleluia, glória a Deus, e canta as canções como nada estivesse acontecendo, e tem dentro dele aquele monte de revolta, aquele monte de podridão, aquele monte de coisa suja e nojenta, diz Deus, eu sou mau. Qual é o problema? Estou nervoso, indignado, tenho inveja, tenho ciúmes, eu sou arrogante, eu manipulo, eu jogo, eu disfarço, eu não sou nada disso aqui que eu mostro na igreja. Fala tudo. Isso é um culto, isso é a verdade, isso é a realidade.
Por isso que pessoas que têm ideais particulares crescem, amadurecem. Por quê? Porque ideais têm a ver com existência. Ideais têm a ver com identidade, com sucesso. Tem pessoa que você vai ver dentro da igreja o resto da vida, ela vai ficar do jeito que ele está. Por quê? Porque bonzinho, sempre bonzinho. Mas será que aquela pessoa é tão boazinha assim? Não, ninguém é bonzinho 100% do tempo. Todos nós, é que as pessoas disfarçam muito bem. Agora, duro que ela costuma disfarçar para os outros, e aí começa a disfarçar para Deus. Ela chega diante de Deus, disfarça também. Ué, mas o Senhor diz que prova os rins e o coração. Tudo bem que você criou uma política hipócrita de mostrar para os outros o que você não é. Muito bem, eu não quero que você ande nu por aí, mas também não quero que você use roupas reais para mostrar para os outros. Se você não é, não é. Se não é bonzinho, não é bonzinho. Não quer mostrar que é mal, mas também não mostra que é bonzinho. Não é? Tem gente avarenta que passa de voluntário. De que jeito? Você sabia? A igreja está assim, gente avarenta. Todo mundo olha e fala, gente, que pessoa voluntária. Por quê? Porque ela só dá o que não custa. E ora, e liga, e nos dá o que não custa. Então ela é avarenta. Só que ela passa de voluntária. Aí os outros acreditam que ela é voluntária e ela mesma acredita que é voluntária. Olha, que engano perfeito. Ela mesma acredita na imagem que ela idealizou para os outros. Eu sou uma pessoa voluntária, todo mundo me acha boazinha. Aqui não tem ninguém bonzinho, em lugar nenhum tem. Somos pessoas que temos o lado negro nosso. O lado que precisa ser trabalhado e tratado. Se você reconhecer, você vai ter progresso. Se você não reconhecer, você vai continuar no engano. A Bíblia diz assim no versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O Senhor nos entregou, nos desamparou, não está nem aí conosco. Pôs tudo para fora, o lado mau, negro, o lado ruim dele. Tudo bem. Deus já estava vendo o que estava acontecendo. Diga, rebelião insensata, ela existe. A força, só depois do desabafo. Impulsos agressivos, conflitos exteriores. Os conflitos exteriores são uma bênção. Somente conflitos exteriores revelam conflitos interiores. Sabia disso? Sabia, pastora, porque é no deserto que eu te conheci, diz o Senhor. Você não é o que você é numa terra boa. Você é o que você é no seu deserto. Conflitos exteriores visam levantar conflitos interiores. Aqui a fala de uma pessoa que estava vivendo conflitos exteriores, dos quais os conflitos interiores estavam se levantando. Terceira parte da terapia. Gideão resolve dar um presente para Deus. Ele disse, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu preciso de uma prova. Eu preciso dar um presente para o Senhor. Eu preciso fazer algo. Preciso presentear o Senhor. A terceira parte da terapia, ela é muito importante, porque ela fala de um espelho particular. Deus precisava mexer no espelho particular de Gideão. Gideão não precisaria se ver nem como um herói, nem como um covarde, apenas como um sobrevivente. Eu não preciso ser herói, heroína, e nem uma covarde. Você não precisa ser um herói e nem um covarde. Você não precisa disso. Gideão olha para o Senhor e diz assim, deixa eu te dar por que você acha que Gideão quis dar, naquele período de fome, um presente para o Senhor? Por que você acha que ele quis ele nem quis levantar um altar, porque foi depois que ele levantou o altar. Ele quis oferecer algo para Deus. Porque nós somos assim. Existem pessoas que cantam porque estão presenteando Deus. Existem pessoas que pregam porque estão presenteando Deus. Existem pessoas que vêm à igreja porque está dando um presente para Deus. Ela acha que ela está dando um presente para Deus quando ela está fazendo algo por ela mesma. Então ela desenvolve um relacionamento com Deus onde ela é a protagonista e ela é a doadora.
Não sei se você está entendendo. Mas, pastora, no que isso resulta? Resulta lá na frente, no sofrimento, a frustração e a revolta. Mas eu fui na igreja, você conhece esse recado? Eu fui na igreja, eu fui bonzinho, eu dei o dízimo, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Dar presentes para Deus. Existem pessoas que desenvolvem o relacionamento com Deus como se Ele estivesse presenteando Deus. Senhor, eu perdoei, olha o meu presente. Senhor, eu abneguei, olha o meu presente. Achou que o anjo ia se alimentar disso. O anjo transformou aquilo numa oferta sacrificial a Deus. Eu quero falar sobre o presente o seguinte. Deus quer que ele se vê, nem herói nem covarde. Relacionamento com as debilidades. Ou você aceita ou você rejeita. Eu queria perguntar agora para você o seguinte. Como que você se relaciona com as suas debilidades? Você as rejeita? Se você as rejeita, elas se tornarão mais fortes. Se você as aceita, você tem tudo para trabalhar sobre elas para poder mudar. Espelho próprio é muito complicado. Você pode estar vendo uma mentira, ou você pode estar depreciando algo que é um pouco melhor. Cuidado com os espelhos particulares. Todos nós temos um espelho particular. E existem dois tipos de pessoas. Aquelas que se autopromovem, achando que são quando não são. E aquelas que se acham piores do que são. Quem é você? Qual é a tendência que você tem? Todos nós temos essa tendência, viu? Todos nós temos essa tendência. Nos espelhos particulares, alguns se veem melhores, outros se veem piores. Pastora, qual que é o pior? Os dois é ruim. Os dois são ruins. E existe complexidade em ambos. Os dois são ruins. Eu não vou agora falar das complexidades de ambos. Mas eu quero que você olhe o seguinte. No seu espelho particular, você se vê melhor do que você é ou pior? Nas duas situações, Deus tem que entrar. Nas duas situações tem que existir cura. Pastor, será que um dia eu vou conseguir olhar neste espelho e vir aquilo que realmente é? Você tem que trabalhar para isso. Você tem que lutar para isso. Só que as tendências sempre vão imperar. Pessoas que se veem pior do que são e pessoas que se veem melhor do que são. Eu sei a minha inclinação. Eu tenho certeza que você sabe também. Nós estamos dentro da igreja há quanto tempo ouvindo a palavra? Todos nós sabemos. Pastora, como que eu não consegui saber ainda? Como é que eu sei? Quando você passa por uma situação humilhante. Você entrou com desculpas, com floreio, sempre você se vê melhor. Você entrou com autodepreciação, sempre você se vê pior. É óbvio. Agora vamos pular essa parte, vamos falar do espelho particular no sentido do presente, tá? Ele diz assim, então ele prepara um cabrito, versículo 19, pães ázimos de uma efa de farinha e coloca diante do Senhor. O anjo do Senhor toma a carne e dispõe sobre a penha. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e toca a carne e aquilo sobe para Deus. E ele fica muito assustado, Gideão fica muito assustado com aquilo. E ele diz assim, meu Deus, então é Deus mesmo. É Deus mesmo. Agora, por que eu falo de um espelho particular? Porque Gideão, ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Ele queria dar um presente para Deus, para que ele pudesse certificar-se de que era aquilo, era Deus mesmo que estava falando com ele, era Deus que queria aquilo, mas era ele mesmo, será? Mas eu, Senhor, com tanta gente. Então, o espelho particular, ele funciona assim, é quando você não consegue enxergar você mesmo, você tem dificuldades de visão sobre você mesmo, e aí você fica buscando em Deus. Deus, o Senhor tem certeza? Deus, tem uns que se autopromovem, outros que se autodiminuem, aí vira toda a complexidade. Mas vamos falar o que interessa. O seu espelho particular. Como que você se vê? Gideão precisava dar um presente para Deus para se autoafirmar naquele momento. Você ainda tem dado presentes para Deus
para você certificar-se que Deus te ama. Você tem que ser bonzinho para Deus, vir aos cultos, amar a palavra e fazer tudo direitinho para que Deus continue gostando de você. Será que nós, ao olharmos para a nossa conduta e para a nossa vida, nós observamos verdade de verdade? Ou será que nós observamos papéis que nós desenvolvemos? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu cultuo a Deus? Peraí, quando é para renunciar, quando é para abnegar, quando me custa, eu recuo. Então peraí, não é verdadeiro. Quando eu sou apertado, eu recuo. Quando eu sou humilhado, eu recuo. Então não é verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, quando eu estivesse sendo espizinhado e humilhado, eu ia prostrar mais ainda. Peraí. O que tem a ver com o espelho particular com os presentes? Quer dizer que eu dou presentes para Deus para me ver melhor? Quer dizer que eu monto um teatro sobre a minha vida, de vir à igreja, de cantar, de adorar, de servir. E na hora que Deus me coloca numa situação encurralada, eu me revolto, me rebelo e deixo sair tudo aquilo de ruim, e eu não me humilho, então eu estou montando um teatro para que eu possa olhar no meu espelho particular e gostar do que vejo. Ficou complexo? Ou deu para entender? Quem não entendeu, levanta a mão. Pode levantar que eu explico de novo. Espelho particulares com presentes. As pessoas cultuam a Deus, adoram a Deus, supostamente, utopicamente servem a Deus. Para que elas possam olhar para o seu espelho particular e gostar do que vê. Vê o servo, vê a diaconisa, vê o pastor, vê a pastora, vê quem prega, vê o bonzinho, a boazinha. Então cria aquele espelho particular baseado no quê? Nos presentes que oferecem a Deus. Mas na hora em que ele é provado e que ele quer virar do avesso, ao invés, se fosse verdadeiro, o que aconteceria com ele? Ele se humilharia, diria, não senhor, eu estou aqui, eu quero aprender mesmo, é isso mesmo que eu sou, e eu preciso, mas ele se levanta e se insurge. Por quê? Porque era um teatro que ele criou para se autoaprovar. Gideão queria que Deus aceitasse ele. Gideão queria ter um espelho particular de si mesmo a partir daquele momento, onde o presente que ele daria para Deus mudaria o aspecto do que ele via. Cuidado com os seus espelhos particulares. Eles podem estar encantados. Você pode ter um espelho encantado na sua casa. Você pode ter um espelho enfeitiçado na sua casa. Onde você olha e vê seus presentes para Deus. E você está pagando e você está comprando uma imagem, sendo que tudo que Deus quer é que você vê seu coração como ele é. É só isso que Deus quer. Eu quero falar agora da quarta parte da terapia. Quero falar sobre um altar, fundamentos reais. Deus olha para Gideão e diz assim, não se apavore, a paz seja contigo, você não vai morrer. Você está em comunhão comigo, mas não vai morrer. Porque Gideão falou, ai meu Deus, eu vi a Deus, eu comuniquei-me com Deus, agora eu vou morrer. Porque nós estamos tudo em maldição, nós vamos morrer. Eu sou ruim, todo mundo é ruim e a coisa ficou ruim. Eu quero falar sobre fundamentos reais. Eu quero falar sobre a paz. A paz é um fundamento real. Eu sei que as pessoas podem tirar muitas coisas de você. Mas se tem uma coisa que você não pode perder é a paz. Pastora, como é que eu perco a paz? Não cuidando dela. Quando você não busca a paz e não empenha em alcançar, diz a Escritura, a paz é guardiã, ela guarda o seu coração, ela guarda a sua mente, ela guarda os seus sentimentos. E quando você está num problema difícil, você está desequilibrado, é porque você não empenhou em alcançar a paz. Como que você consegue a paz? No altar, na oração. Você só consegue ter paz na aflição, na oração. Você pulando esse estágio não adianta. Você só consegue ter paz orando, falando com Deus, comunicando-se com o Senhor. Se você não orar, você não vai ter paz. Não tendo paz, você não pode continuar nada. A Bíblia diz assim no capítulo 6, versículo 24.
Então Gideão edificou ali um altar do Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz, ainda até o dia de hoje. Diga, o Senhor é paz. Pergunta para o seu irmão, você tem paz? Ou será que você está com medo que alguém faça? Ou você está com receio que alguém diga? Ou você está com medo, insegurança, ansiedade? Você tem paz? Nos nossos corações existem dois agentes predominantes. Ou é a paz, ou é a ansiedade e a insegurança. A paz tem que dominar nos nossos corações. E como a paz governa? A partir do controle das nossas emoções. Levando... Onde é que você viu isso mesmo? Lançando sobre ele toda a vossa... Porque ele tem cuidado de vós, apresentando diante de Deus toda a vossa... Com oração, súplica e ação de graças. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, e você coloca os seus problemas diante de Deus, e você realmente entrega aquilo no altar do Senhor, o Espírito Santo oferece para você a paz, fazendo você entender que se Deus não fizer, não adianta você ficar desequilibrado, desbaratado ou louco, nada vai adiantar. Ele faz um altar. O quarto ponto da terapia é você ter paz. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Deus quer que eu e você tenhamos ideais e não ideias fixas. Deus quer que nós coloquemos a nossa rebelião insensata diante dele, porque se não colocarmos ela vai parar em outro lugar. Deus quer que nós tenhamos um espelho particular, muito bem educado e disciplinado, sem nenhum presentes para Deus, nenhuma forma de barganha. Deus quer que tenhamos fundamentos reais, e o fundamento principal é a paz. Tranquilidade, confiança. Você confia em Deus? Você tem aprendido a confiar em Deus e a descansar em Deus? Todo mundo confia em Deus, todo mundo descansa em Deus na bonança. Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Mas está terminando, eu quero que você puxe a memória agora, rapidinho, num lampejo, momentos que você passou esse ano. E como o Senhor falou conosco, que houve terremoto debaixo dos seus pés. Qual foi a sua reação? Desespero, insegurança, vou querer consertar aqui. Você só consegue medir a sua confiança e a sua fé em Deus nos momentos de aflição. Nos momentos de apuro. Todos nós temos paz, todos nós temos fé, todos nós temos confiança, porque na bonança, aleluia, glória a Deus, paz e amor, irmão. Agora dá uma puxadinha na memória, os dias difíceis desse ano. Frio no estômago, medo, insônia, desespero, jeitinho brasileiro, jeitinho evangélico, que mais? Jeitinho gospel, você foi dando um jeitinho na sua vida, uma hora você dava um jeitinho brasileiro, que não era muito corretamente político, outra hora você dava um jeitinho gospel, outra hora você dava um jeitinho evangélico, e o plano de Jesus ficava em último lugar. Puxa na memória. Nós somos pessoas que temos memória, nós lembramos. Na hora da sua dificuldade, o que aconteceu aqui dentro? Quais foram os medos, os receios, as inseguranças? Quais foram as opções que você teve? Qual foi o primeiro plano, o plano A que você teve? Vamos ser verdadeiros e realistas conosco. Porque quando você está diante da palavra, você tem que ser verdadeiro com você mesmo, para que ela seja próspera na sua vida. Quando você foi humilhado, qual foi a sua reação? Quando você se sentiu inseguro, quando você teve medo, o que você fez? Você desesperou. A quarta parte da terapia é você aprender a ter paz na hora da guerra, paz na hora que a sua vida está de cabeça para baixo. Você sabe, não utopicamente, não aqui, mas aqui dentro, de verdade, você sabe que Deus cuida de você, e você sim desabafa, e coloca a sua neurose diante do Senhor, mas a paz é guardiã, ela guarda, e você não fica buscando a empatia de um, a misericórdia de outro, o dó de um, não, você se fortalece, se rudimenta em Deus. Diga amém. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Conduzir ou ser conduzido? O que você opta?
o ano de 2019? Conduzir ou ser conduzido? Você vai ser conduzido pelos dias maus, pelos dias difíceis, ou você vai conduzir esse ano da forma que você tem que vivê-lo? Você pode escolher. Você pode escolher. Quinto, independência comportamental alheia. Deus precisava desvincular Gideão da família dele. O quinto passo da terapia, você vê que ela é um progresso, né? É desvincular você do comportamento alheio. A pior coisa que existe é gente grudada com gente. Não tem nada pior que você pode escolher para você, é você grudar com uma pessoa que sempre te entende, que sempre te ama, que sempre é bonzinho com você, que nunca cria desafios e que nunca te contraria. Pior coisa que você pode fazer para você na sua vida. Todas as pessoas infantilizadas, imaturas, todas as pessoas que sempre estão fracas, são pessoas, às vezes quando ela troca. Uma hora é uma amiguinha da igreja, outra amiguinha gruda outra amiguinha, uma hora é a mamãezinha, outra hora é o papaizinho, outra hora é com o madre, com o padre, outra hora é o marido, aí vai trocando. Liberdade, libertação sobre comportamento alheio. Você não precisa andar em turma. Você não precisa do comportamento alheio. Você tem que ter uma vida comportamental individual só sua. É igual um bando de cachorro que está correndo. Se pudesse perguntar para eles, um começa a correr, outro começa a correr, outro começa a correr, todo mundo correndo. Do que vocês estão correndo? Não sabe por que o está correndo. E por que você está correndo? Estou correndo porque eu vi outro correr, outro correr, outro correr, outro correr, está todo mundo correndo. A sua vida comportamental, ela tem que ser única. Ela não tem que ser em grupo. Deus precisava desvincular Gideão. O que ele disse? O pai dele tinha um altar. Deus falou para ele, você vai pegar o segundo boi, você vai matar, desfazer o altar do teu pai, fazer um altar para mim e sacrificar para mim. Aquilo era uma exigência, assim, altíssima. Por quê? Porque ele tinha que enfrentar a família. Ele tinha que enfrentar o comportamento geral alheio. As pessoas dizem assim, eu quero ter uma vida diferente. Então muda. Seja diferente daquilo que você vê. Seja diferente daquilo que está ao seu redor. Seja diferente. Não vá seguir a regra dos outros. A regra dos outros são regras, muitas vezes doentes, muitas vezes complicadas, muitas vezes derivadas de passado. Regras são particulares. E o Espírito Santo trabalha para isso, para a palavra de Deus criar em nós regras particulares. Deus olha para ele assim, você desmancha o altar do seu pai e faz um altar para mim e mata o segundo boi. Senhor, eu não tenho coragem de fazer isso de dia. Então vou fazer de noite, mas faça à noite, mas faça. Diga amém. O segundo boi, independência comportamental alheia. Diga, eu preciso ser um instrumento ativo na minha vida. Um instrumento ativo ou passivo você é? Só paulada, só nanã. Hã? Você é um instrumento ativo. Se hoje você fosse escolher, vamos supor o seguinte, um carro, imagina um carro. Você é o para-brisa ou o pneu? Você é o para-brisa, tudo para ali, vai, tem que vir. Se vento, e bichinho, e chuva, e sol, ou você é o pneu que conduz o carro? Instrumento ativo ou passivo você é da sua vida? Tem gente que passou 2018 inteiro como instrumento passivo. Você começa a resolver, você tem que ser um instrumento ativo. Passivo ou ativo? Essa é uma grande pergunta. Hã? Vamos analisar o seguinte. Deus precisava unir a pessoa de Gideão à fé e desligá-lo dos conflitos. Qual a melhor maneira? Fazendo ele passar medo. Não vai entender isso, né? Vai entender? Alguns só, mas vale a pena falar. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus te faz passar medo, Ele te desliga da sua dependência dos conflitos. Você se torna corajoso. Vou repetir de novo.
Não vou ficar nisso não, vou rápido. Quando Deus faz você passar medo, você encarar situações absurdas da sua vida, Ele separa você do domínio dos conflitos. Deus precisava separar a persona de Gideão dos conflitos. Tem que fazer ele passar medo. Tem que fazer ele passar medo. E ele foi com medo de noite, sacrificar o segundo boi, desmanchou o altar do pai, fez um altar para Deus, passou medo, muito medo. Naquele momento ele se torna verdadeiramente corajoso. Pessoas corajosas são pessoas que passaram por medo. Toda vez que você passar por uma situação que te desafia, essa situação vai te fazer crescer, vai te fazer amadurecer, enfrente-as. Não seja filhinho da mamãe, filhinho do papai do céu. O papai do céu não tem filhinhos, o papai do céu forma soldados. Dá para você entender isso? Passa ano e vem ano e continua sendo a filhinha da mamãe rejeitada, o filhinho do papai que foi rejeitado. Pelo amor de Deus, Deus precisa desvincular você desses conflitos que te faz uma pessoa imatura. E para isso você vai ter que passar por humilhações, você vai ter que passar por medo, você vai ter que passar por perigos para se tornar forte. Fique nessa zona de conforto sua, que está fedendo. Data de validade vencida, está fedendo sua zona de conforto. Só você gosta dela. Zona de conforto vencida fede. Está fedendo sua zona de conforto. Está fedendo desânimo, está fedendo apatia, está fedendo rebelião, está fedendo falsidade, hipocrisia, mentira. Ele precisava criar objetivos pessoais. Sexto e penúltimo. Gideão não era um homem e não foi um homem que conseguiu ser proeminente em tudo o que fazia. Dava para o gasto, mais ou menos igual nós. Dá para o gasto. Consegue viver a vida e consegue vencer. Sempre com um empurrãozinho, né? E sim que Deus faz. Empurrãozinho. Tem hora que ele dá um empurrãozão. Não é assim? Ou vai falar que alguém aqui tem asas como de anjo, tipo, sabe? Empurrãozinho, empurrãozinho, empurrãozinho. Gideão nunca conseguiu a proeminência de José. Não. Era tipo assim, igual a gente. Mas conseguiu. E a sexta e a penúltima parte da terapia dele foi o velo. Onde ele olha para Deus, ele fica assim, tipo, sabe, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele tocou a buzina, e foi gostoso, mas aí depois que tocou a buzina, e que juntou-se alguns soldados, ele ficou pensando, e todos aqueles conflitos estavam voltando, e ele, ai meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ai meu Deus, Senhor, posso fazer um pedido? Só um pedido, é o seguinte, ó, se chover só no velo, e ao redor ficar seco, tá, aí... Mas, senhor, eu posso fazer outro pedido? Não é por nada, não. O senhor não leva por mal, não. É que aqui não tem nenhum Abraão. Deixa eu ver quem mais. Aqui não tem nenhum José. Aqui é Gideão, senhor. O negócio aqui é Gideão. Agora, senhor, se chover só no velo. Tá bom, senhor, tá bom, é. Agora eu quero falar sobre em busca de aprovação. Se chover só no velo, se chover só ao redor, o orvalho. Se for só no velo, ao redor, em busca de aprovação. Desiste. Desiste desse negócio. Desiste desse negócio de buscar aprovação. Quanto perda de tempo nossa ficar buscando aprovação. Essa dinâmica de relacionamento, de ser aprovado por um, por outro, isso aí vai e passa para Deus, essa porcaria dessa enfermidade. Aí a pessoa, ela quer ser aprovada por Deus. Quer ser aprovado? Tá, nós buscamos acertar e fazer tudo direitinho, mas como assim? Como assim achar que somos aprovados? Gideão falou assim, não, Senhor, eu precisava tanto da sua aprovação, precisava de afeto, sabe? De carinho, eu precisava de colo, eu precisava de ter certeza absoluta. Você é uma pessoa de 0 a 10, o quanto que você busca aprovação? Todos nós buscamos, tá? Isso é uma doença que a gente vem lá do Éden, pelo amor de Deus, dessa queda, essa maldição na nossa vida, isso é uma praga. Mas existem os doentes, os mais doentes e os neuróticos. Então, qual nível você está por busca de aprovação? Tá? Eu não vou, dá para falar 1 hora só sobre
Mas não vou falar. Só vou falar assim. Pensar pela cabeça dos outros, se preocupar com aquilo que os outros pensam, viver dependente daquilo que os outros sentem, viver à mercê do convívio social. Essa busca de aprovação é nociva. Todos nós buscamos um pouquinho de aprovação, isso é normal. Queremos ser aprovados pelo cônjuge, pelos filhos, todo mundo. Só que quando você começa a perder o foco, que é a sua vida, você começa a exacerbadamente buscar a aprovação dos outros. Buscar a aprovação do pai, buscar a aprovação da mãe. E aí passa esse relacionamento para Deus. Isso é doentio. Se você continuar vivendo uma vida buscando... Você sabia que tem 2 tipos? Lá vai eu de novo. Oh, meu pai, tem que terminar essa palavra. Você sabia que existem 2 tipos de busca de aprovação? Existem os que fazem e os que não fazem. Por quê? Porque o filho, vamos supor você é um filho que tem uma personalidade mais tenra. Você quer buscar aprovação. Então, se o pai é médico, você quer ser médico. Nananana. Inversa, busca de aprovação. Se eu não consigo chegar à altura, eu vou fazer sofrer. Então, ele começa a fazer tudo o contrário. Se o pai é médico, eu não quero ser médico. Eu quero ser, sei lá o quê. Tudo contrário. Eu não quero. E o pai tem o dinheiro do pai, que o pai banca o filho. É o seguinte, eu não quero saber de dinheiro. Eu quero ser uma pessoa natureba. Mas vive do dinheirão do pai. Eu quero ser uma pessoa natureba. Você entendeu? Então é o reverso. Mas é uma busca por aprovação, mesma coisa. É por quê? Porque a aprovação do pai e a elite do pai está tão alta, tão alta, tão alta, que o filho vê inacessível. Aquilo eu não vou atingir nunca. Então ele fala, então agora eu vou judiar. Mas é busca por aprovação do mesmo jeito, só que é o inverso. Tá, mas esquece essa parte aí. Vamos voltar para o assunto. A questão de Gideão, na questão do velo, vamos falar, ele busca uma aprovação, ele busca uma confirmação. Mas Deus já estava com ele. Mas aqueles conflitos subiam e queriam dominar ele. Não fique atrás de aprovação. Vá em busca de um crescimento espiritual em Deus. 7º e último, alguns dizem, ufa. Perfeição abstrata. Você sabia que eu não digo cristianismo, tá? Eu digo essa situação paralela do cristianismo que criaram um alvo para os crentes de uma perfeição abstrata. Então o líder é perfeito, o pastor tem que ser perfeito, a pastora tem que ser perfeita e tudo tem que ser perfeito. Quem que é perfeito aqui nessa terra? Para com isso. Para com isso. Aí você vê um defeito numa pessoa e aquela pessoa já não serve, ela já começa a cair no seu índice de aprovação, no seu índice de admiração. Ô irmão, vá olhar para a sua vida. Vá olhar para a sua capivara. É ou não é? Gideão não precisava buscar um índice de aprovação ou de perfeição. Ele não precisava ser perfeito para vencer o inimigo. Ele só precisava crer e confiar que Deus daria a vitória. Deus nunca chegou para Gideão e disse assim, ó Gideão, primeiro você precisa ser musculoso, depois você precisa ter um caráter assim. Não, o Senhor falou assim, eu vou entregar na tua mão. Pronto. Para com esse negócio de ficar relacionando com pessoas e ficar buscando a perfeição. Os defeitos das pessoas não podem te incomodar, não devem te incomodar. Por quê? Porque você tem identidade, você tem uma história para correr, para fazer acontecer. Eu acho um absurdo pessoas que criticam o comportamento das outras, como se ela não tivesse comportamentos reprovados, até pela Escritura. Perfeição abstrata. Deus olha para Gideão e vê que ele estava sofrendo, porque faltava a ele certeza e convicção. Então Deus diz assim, pega o seu servo Purá, vai até o acampamento do inimigo, e lá você vai ouvir um sonho. E ele ouve um homem falando de um pão torrado de cevada que voava e destruía o acampamento deles. Naquele momento, Gideão disse, sou eu. Porque o homem disse, não é este pão de cevado torrado, Gideão? Ele precisou ouvir da boca do outro que sonhou para acreditar.
Para com esse negócio de perfeição abstrata, meu irmão. Relacionamentos não são perfeitos, pessoas não são perfeitas, o único perfeito é Deus. Nós estamos caminhando, lutando. Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Nós estamos nessa jornada, nessa caminhada. Filhos que querem pais perfeitos, pais que querem filhos perfeitos. Qual é o problema de você relacionar-se com as diferenças e com as situações, se você estiver ocupado com a sua vida, ocupado com a sua jornada, o defeito dos outros não vai ser pertinente para você, não vai tirar o seu sono, nem a sua paz, nem levantar comentários alheios. Tira da mentalidade essa perfeição abstrata. Seja você mesmo, pelo amor de Deus, seja autêntico. Seja você mesmo. Deus, por meio daquele sonho, diz para Gideão, você não precisa ser perfeito para você vencer. Você só precisa crer em mim. Deus está dizendo para você, no ano de 2019, você não precisa ser perfeito. E você não vai ser perfeito. Você vai ter correções, coisas vão mudar, mas seja você mesmo. Apenas confie em mim, acredite em mim, deposite a sua fé em mim. E pelo amor de Deus, exigir que as pessoas sejam perfeitas. Isso é um absurdo você querer ficar exigindo que as pessoas te entreguem aquilo que você precisa. O que você precisa tem que vir de você mesmo. Você vai gostar se eu for sua vizinha e todo dia eu vou fazer café, me dá um pouco de café. No outro dia eu vou fazer café, me dá um pouco de açúcar. No outro dia, deixa eu fazer que o meu gás acabou. Você vai gostar? Não, então. Então para de ficar ser pedinte. Produza em você o que você precisa. E para de ficar porque as pessoas olham para as outras e criticam porque não oferecem aquilo que elas precisam. Para que esse negócio de perfeição abstrata não existe. E você tem que amar as pessoas como elas são. Amém? Que tal nós entrarmos numa terapia gideonita? Primeiro, ideal, nada de ideia fixa. Segundo, rebelião, só no altar de Deus, senão vai parar nos outros. Terceiro, espelho particular, cuidado com o seu espelho particular, não presenteie Deus. Quarto, fundamentos reais, a paz é um fundamento real. Quinto, independência comportamental, seja independente do comportamento alheio. Sexto, em busca de aprovação. Para com isso. E sétimo, perfeição abstrata. Para de achar que perfeição existe. Não existe. Nem em mim, nem em você. Isso aí não tem problema nenhum. Tem problema para você? Para mim não tem. Tem para você? Não tem, não tem, então tá bom. Deus é perfeito. Deus não falha. O casamento perfeito não existe. Só se for de uma chifruda. Porque marido que faz a mulher tudo. Meu marido dá tudo, faz tudo. Cuidado, que isso aí tem problema. É lógico, isso é óbvio. Peraí, não existe casamento perfeito, não existe marido perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filho perfeito, não existe igreja perfeita, não existe nada perfeito. Nós estamos fora do Éden. O que você tem que ser verdadeiro? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, meu Deus, eu preciso aprender a permitir-me estar em tuas mãos e ao alcance da tua palavra, de tal maneira que eu não recuse o seu tratamento. O Senhor quer tratar comigo, como tratou com Gideão. Então, em nome de Jesus, eu preciso desse tratamento na minha vida. Eu preciso ter ideais. Eu preciso colocar diante do Senhor toda a minha rebelião. Eu preciso mudar esse espelho particular que eu tenho. Eu preciso ter a paz como um fundamento real. Eu preciso ser independente dos outros. Eu preciso parar de buscar aprovação. E eu preciso buscar o meu próprio caminho, a minha própria jornada, e não mais buscar perfeição nos outros. Eu te peço, Deus, pelo poder da tua palavra, ministrado sobre a minha vida, eu quero essa terapia, esse tratamento do Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto.
Espírito Santo de Deus, Tu falastes conosco, e nós queremos que essa palavra não encontre nenhum terreno duro, nenhum terreno cheio de espinhos, nenhum terreno de pouca terra, mas encontre em nós, ó Deus, um terreno profundo, onde essa palavra possa revigorar-se cada dia, em nome de Jesus. Diga amém.